שמחה כמבול של תקווה על אדמת ארץ כה צמאה. בהלל ותפילה שתשבור כל חומה. Shabbat Shalom, uma boa tarde para todos aqueles que estão nos acompanhando aí pelo Facebook, pelo YouTube. Que as bênçãos do Todo-Poderoso, de Hashem, o Santo de Israel, possa ser sobre vós. Beshem Yeshua HaMashiach, em nome do Messias Yeshua. Amém? A paraxá de hoje, como estamos terminando o ciclo, já tem umas semanas que eu venho comentando sobre isso. Nós estamos na paraxá de número 49, são 54 por ano, ok? Então estamos nas últimas. Agora nós também vamos entrar num ciclo de festas, né? O ano novo está chegando. Nós vamos ter aí o Rosh Hashanah. Logo depois a gente tem também o Yom Kippur. Temos aí Sukkot, Simchat Torah. É uma sequência, né, de festas. São estatutos perpétuos do Eterno. Essa paraxá, que é a Kitetse, quando você sair, o primeiro pasuk, o primeiro versículo, já começa falando quando saírem à guerra. E esse comentário de que normalmente quando você sai à guerra, você leva muitos prisioneiros. E aqui nessa paraxá aborda a questão de você, se alguém levar como prisioneiro mulheres, e vem a abordagem especificando como se proceder com elas, não é? Com todo respeito, dentro de um contexto da Torá. Mas é um assunto muito abordado dentro dessa paraxá. E ela é uma paraxá riquíssima. Eu digo que todas são ricas, essa eu digo riquíssima. Ela tem diversos assuntos a serem abordados aqui. Ela tem um assunto muito interessante, por exemplo, que é um segredo, é um sod, que é o ninho do passarinho. É lindo, maravilhoso. É um estudo tremendo sobre o ninho do passarinho. É uma mitzvah que eles chamam de uma mitzvah pequena, fácil de se cumprir, porque é só você passar perto de um ninho, esperar a pomba ou o passarinho mãe sair do ninho. Se você quiser pegar os filhotes, você pode até pegá-los, desde que você não os pegue diante da presença da mãe. Mas é linda, é uma paraxá que aborda muitos segredos. Mas se você for para decorrer aqui os versículos, fala do jumento, do boi, do caído na estrada, fala da mulher vestir roupa do homem, e o homem vestir roupa da mulher, que é uma interpretação totalmente errônea. Nós podíamos abordar também um assunto interessantíssimo, que é rico também para se fazer uma abordagem. A igreja nos ensinou com uma certa divergência, uma certa distorção, que aqui não está falando de roupa, de camisa, de calça, de vestido. A termologia usada aqui foi uma dificuldade na interpretação do texto, que trouxe essa consequência tão grave para o nosso meio, para os nossos dias. Mas se você continuar andando aqui, está falando para não semear dois tipos de semente, fala para você não misturar o linho com a lã. É riquíssima, riquíssima. Se nós formos abordar, é muito assunto. Então o que eu fiz? Eu passando os olhos nessa paraxá, como é muito rica, a gente fica até um pouco perdido. Então eu busquei de Hashem qual assunto, qual tópico dentro da paraxá que nós podíamos abordar. E lá no versículo 12, o versículo é curto, mas de uma profundidade
incontável. O versículo 12 está escrito assim: façam para si mesmos cordões trançados. Olha que mitzvah. Isso são mandamentos, tá? Tudo que você vai ler aqui são leis. Os cordões, sobre o casamento, sobre a mulher que vai para o cativeiro, se você entrar numa guerra, da lã e do linho. Tudo aqui são leis. É uma paraxá que trata de leis, de mitzvot, de leis. Então, os cordões trançados é uma lei. E essa lei nunca foi revogada. Porque tem muitas leis que eles querem comparar se fazia parte do Beit HaMikdash, se veio lá do Mishkan e chegou no Beit HaMikdash por o templo em Jerusalém ter sido derrubado no ano 69, no ano 70. Se invalidou ou congelou essas leis, né? Porque quando o Mashiach voltar, muitas leis que estão paralisadas vão ser reativadas. Está escrito. Está escrito. É que talvez você não tenha tido a oportunidade de ler ainda, ok? E se nós formos abordar cada detalhe, nós vamos passar a tarde toda aqui, e isso nos tomará um grande tempo. Então nós vamos trabalhar em cima do livro de Devarim, que traduzindo é palavras. E você que está chegando agora na visão, você que está assistindo há pouco tempo esses estudos, Devarim é o 5º livro da Bíblia, chamado aí de Deuteronômio, ok? Mas Devarim é uma palavra no plural do hebraico, que vem da palavra devar. Devar é o singular, que é palavra. Devarim são palavras. E existe um erro gravíssimo também aqui na interpretação disso, porque alguns líderes, quando vão ensinar, às vezes dizem que Devarim, que Deuteronômio, é as novas leis, que foram ditadas novas leis. Não, só para que possamos entender, não é um livro de novas leis, é um livro que repete o que já foi falado, enfatiza, explica um pouco melhor. O 5º livro ele vem explicar um pouco melhor o que os 4 primeiros livros contêm, o conteúdo dos 4 primeiros, ok? Então nós vamos estudar no livro de Devarim 22:12 e nós vamos dar uma volta lá por Matityahu e também pelo livro de Lucas, lá nos Evangelhos, ok? Lá na Brit Hadashah, no Novo Testamento. O tema dessa tarde, eu usei um subtítulo para a Parashá Kitetse, eu usei o Tzitzit. Um fio de luz. O senhor vai explicar tudo a respeito do Tzitzit? Não, eu vou explicar um fio. Ok? Vou pegar, deixa aqui, um fio de luz, mas eu vou explicar um fio do tzitzit, ou seja, do talit, do manto de oração. Ok? Porque se nós fôssemos abordar todos os segredos, todos os sods, tudo que está escrito, tudo que está explicado, dentro do contexto cabalístico, dentro da gematria, se nós formos explicar todos os detalhes, nós tínhamos que fazer um seminário de algumas horas aí, para podermos trazer toda a interpretação do que é um tzitzit, um talit, ok? Então vamos em frente, vamos ganhar tempo. A palavra tzitzit, ela tem origem, juntamente com uma palavra chamada retzitzit. Essa palavra que está relacionada ao tzitzit significa olhar, observar, lembrar. Quando alguém coloca o manto, as franjas são para funcionar como cabelo, ok? Por isso são assim, ó, parece fios de cabelo. Quando estão pendurados nas suas vestes, é para que você note. E quando as pessoas virem ele também pendurado, saberem que você é um observador dos mandamentos. E você, quando olhar para eles, saber que você tem como obrigação, fez a opção de obedecer às leis do Eterno. Ok? Então, existe um segredo muito grande nessas linhas, nessas cordinhas aqui pendurada nas pontas do manto de oração. Chamam de manto de oração, né?
que se chama talit. Então vamos tentar trazer a luz, vamos trazer aí um fio de luz, um fio de explicação a respeito desse detalhe tão importante. Então a palavra tem a origem em olhar para lembrar, olhar para observar, lembrar dos mandamentos do Eterno, ok? Vamos em frente? Olha lá, tzitzit, vai acompanhando aí, observando a imagem que vai estar aparecendo aí na sua tela. Devarim, capítulo 22, versículo 12, está escrito a lei, a mitzvah, o mandamento. O Senhor escreve da seguinte forma: faça para si mesmos cordões trançados nos 4 cantos da roupa que usar. Nós temos um talit que se chama katan, que é o que vai por baixo da roupa. Você pode sair durante o dia com ele, você põe as suas vestes normais que você vai sair, e ele é como se fosse uma camiseta sem mangas, e as linhas, o tzitzit, vai sair na altura da cintura e cair por sobre a tua calça. Então as pessoas, quando olharem para você, só vão ver o tzitzit, não vão ver o talit katan, porque ele usa-se por baixo da roupa, não é demonstrado. Porque é mais aconselhável eu sair para a rua com um talit katan do que com um talit gadol, que é esse aqui, porque ele é muito grande, não é confortável para se andar para a rua, no vento, no trânsito. Não é aconselhável você sair de talit, principalmente numa região em que nós moramos, em que não se pratica, né, o judaísmo, fica mais complicado ainda. Se alguém está em Jerusalém, está no Eretz Israel, se estiver andando de talit, não é novidade para ninguém, não é? Então, queridos, preste atenção. O livro de Devarim, capítulo 22, versículo 12, Deuteronômio, o Senhor manda uma mitzvah, manda uma ordem pessoal. Faça para vocês, cada um faça o seu, seria isso. Mas como hoje nós vivemos numa correria, é mais fácil você comprar um tzitzit pronto, kasher, não é? Com uma origem judaica, isso tem aí nas redes, é fácil de comprar, né? Pelo mercado digital. Então faça para si mesmos cordões trançados. A regra, se seja o katan que vai por baixo da roupa, ele parece uma camisetinha aberta embaixo, então ele tem 4 pontas, ele é quadrado. Tem as 2 pontas da frente e as 2 pontas de trás, porque a regra tem que ser obedecida. Tem que ser nos 4 cantos das vestes. Assim, o manto que nós usamos, ele também é composto de 4 pontas, porque ele é um retângulo. Então ele tem 2 pontas de um lado e tem 2 do outro. Todos esses regulamentos têm um porquê, têm um objetivo. Vamos tentar entender um pouquinho isso. Vamos entender um pouquinho que é um pequeno segredo que está dentro de grandes segredos, que é essa paraxá, ok? Vamos em frente, observe aí, vai ligado aí nas imagens, porque elas vão esclarecer mais facilmente para você. Porque tudo que você ouve, mas também você vê, facilita muito a memorização. O tzitzit, ele é composto por 5 nós. Aqui, pela distância que está a câmera, você não vai ver muito bem, mas por isso mesmo que eu já coloquei uma imagem ampliada aí, para você observar aí no seu monitor, na sua tela aí no seu celular. Ele tem 5 nós. Olha que coisa interessante, 5 nós. Isso tem um segredo, daqui a pouco nós vamos desvendar. Entre os 5 nós, se ele tem 5 nós, um nó e uma distância, um nó e um espaço, um nó e um espaço, um nó e um espaço. 5 nós, automaticamente, tendo espaço entre um nó e o outro, formam 4 espaços. Isso também tem um segredo. Nós vamos começar agora a explicar o porquê que ele tem 5 nós e porque os nós são distanciados, tem um espaçamento entre um e outro. Que segredo há nisso? Observe a imagem aí agora. Os 5 nós representam os 5 livros da Torá. Os primeiros 5 livros da sua Bíblia Sagrada é a representação dos livros. Automaticamente, toda a lei mosaica, toda a lei de Moshe, todas as leis de Hashem estão contidas nesses 5 livros. Então, você está transportando no seu corpo
um símbolo que está dizendo: todos os mandamentos do Eterno estão aqui, nesse fio, que é para eu ver, não é isso que estava falando a palavra anterior? Para eu ver e lembrar o tempo todo que os 5 livros de todos os mandamentos de Hashem estão pendurados no meu corpo, ou seja, fazem parte da minha vida, tá bom? Os 5 nós também representam o Shema, porque se você vai lá em Devarim, lá no capítulo 6, lá no versículo 4, está escrito: Shema, conta comigo, Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errado é o tzitzit, é um, porque ele se torna um. Então o Shema é Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai um. Adonai é um. São segredos. Você está transportando com você aquilo que nós chamamos da oração mais importante de todas as estruturas da Torá, de todas as estruturas da Bíblia. E Yeshua já falava sobre isso, que o Shema é a nossa confissão de fé. Por isso nós oramos o Shema pela manhã, oramos pela noite. O Shema deve ser lembrado todos os dias da nossa vida. Então, o tzitzit está dentro dele, dentro dos códigos do tzitzit, está o Shema, a oração de Deuteronômio 6, 4, que no português está escrito: ouça Israel, Adonai nosso Deus, Adonai é um. Ok? Vamos em frente, para você entender um pouco melhor. Eu disse que existem 5 nós com 4 intervalos. Olha que coisa linda. 4 intervalos. O nome mais sagrado do Eterno, porque ele não tem um nome só nas Escrituras. Tem muitos nomes que indica o nome do Eterno. Na verdade, os rabinos, os mestres, acreditam que todos eles é uma aproximação, porque o nome exatamente ele talvez não daria para o homem, porque o homem é passivo de erros, de blasfêmias, e pode usar o nome em qualquer lugar. Porém, se você for ver dentro da Kabbalah, se você for ver dentro da área mística, existem, se não me falha a memória, 72 nomes do Eterno, ok? 72 nomes registrados. Mas o mais importante de todos eles, esse aqui não se pode nem escrever em qualquer lugar, não se pode adesivar seu carro, não se pode pôr lá na porta do banheiro, não se pode pôr em qualquer lugar. É preferível você nem escrever, é preferível nem fazer um adesivo e não ficar colocando em qualquer lugar, não é conveniente. Então, dentro dos 4 intervalos, vão 4 letras. Os 4 intervalos nos arremete a 4 letras. A primeira é o Yud, a segunda é o Re, a terceira é o Yud, o Vav, e a última é o Ret. Yud, Ret, Vav, Ret. É o tetragrama sagrado, o nome do Eterno. Então vamos lá, você está carregando com você 5 nós que representam os 5 primeiros livros das Escrituras. Você está carregando o Shema e você está carregando com você o nome de Hashem, o nome mais sagrado do Eterno. Olha como já começou a ficar difícil, hein? Começou a ficar complicado esse negócio. Agora, por exemplo, não vou fazer críticas, eu estou instruindo, ensinando. Se você tem um interesse, tem a vontade de colocar um manto desse, usar um talit com um tzitzit, você tem que observar os mandamentos. Porque ele está dizendo, eu sou observador dos mandamentos. E um dos principais mandamentos que você precisa guardar, tanto para colocar o kippah, quanto para usar o tzitzit, é Vaikra, capítulo 11 a seguir. O livro de Levíticos, onde fala sobre as leis alimentares. Aí vai falar do peixe de couro, vai falar dos frutos do mar, vai falar também do porco. São todos alimentos proibidos. E se alguém consome esse tipo de alimento, o Eterno desaconselha. Como você vai colocar um manto nas suas costas dizendo que observa os mandamentos, se você come tudo aquilo que o Eterno proibiu de ser comido? Ok?
Fica uma dica aí, mais um detalhe importante, tá vendo? Então vamos em frente. Você aprendeu sobre os 5 nós, você aprendeu sobre os intervalos, mas tem um outro detalhe importantíssimo. Esses cordões que estão pendurados são 8 linhas, são 8 fios que se encontram no talit. Quando você chega na sinagoga, quando você chega na Kahal, antes de você fazer o Shema, antes de você vestir o seu talit com o seu tzitzit, é aconselhável que você passe a mão em todos os fios e desembarace, para que não fique todos embaralhados, embaraçados. Isso é uma regra para você ter o seu talit alinhado. E ele contém 8 fios. Os 8 fios é para nós lembrarmos de 8 particularidades. São 8 portas de entrada, por 8 maneiras em que o pecado adentra mais facilmente em nossas vidas. Quais são esses 8? Quais são essas 8 portas? São os nossos olhos, as nossas narinas, os nossos ouvidos, as nossas mãos, os nossos pés, os órgãos reprodutivos, junto com as emoções. Porque pelas narinas você tem emoção, pelos olhos você tem emoção, pelos ouvidos você tem emoção, pelas mãos, por apalpar e outros fins. E pelos órgãos reprodutivos, nós falamos aqui da questão sexual. Uma das coisas mais importantes que o talit nos faz lembrar é a promiscuidade sexual. Que nós não podemos nos descuidar da nossa vida sexual. Ok? Importante. Então, mais um detalhe, mais um sod, mais um segredo, porque alguém nos vê com um talit pendurado aqui ou sobre nós, cobrindo as nossas cabeças, nas nossas reuniões, e alguém olha e diz, puxa, que costume é esse? Por que está usando isso? Qual o fim? Qual o motivo? Por quê? O porquê é porque é uma mitzvah. Porque foi o Eterno quem criou. Porque foi um mandamento do Senhor. Agora eu te falo. A Torá, segundo os mestres da Torá, gastou-se quase 1.400 anos para escrevê-la. A Brit Hadashah também gastou aí mais de 150, quase 200 anos para se escrevê-la. Com 1.400 são 1.600 anos. Pense você, lá no livro de Devarim, lá no 5º livro das Escrituras, quando Moisés já estava escrevendo, o Senhor já implantou a lei. Não foi ontem, isso não é uma novidade, isso não é uma moda, isso não começou ano passado, não começou há 3 anos atrás. Isso não é uma coisa que surgiu agora, não é modinha, não é passageiro, ok? Isso é milenar. Mas vamos em frente, vamos entender um pouco melhor. Vamos lá. Olha aí que interessante. Eu disse que tem que estar nas 4 pontas. Por isso é um quadrado ou um retângulo, seu talit. Assim ele constitui 4 extremidades. 4 extremidades, ele tem 4 jogos de tzitzit. Se tem 4 jogos, automaticamente cada joguinho de tzitzit contém 5 nós. Se você tem 4 vezes 5, é 20. 20, esse número é para você lembrar dos dedos da mão e dos dedos do pé. Mas o que quer dizer isso? Eu lembrar que tenho 10 nas mãos e tenho 10 nos pés? O Senhor está dizendo, todo o teu corpo, cada detalhe, seja o menor dedo, todo o teu corpo está envolvido nessa mitzvah. Olha que coisa linda, é perfeito, é lindo. Tudo que o Eterno faz é milimetricamente calculado. Nada é por acaso. Mas vamos continuar? Vamos em frente? Olha que legal essa imagem aí, preste atenção. Olha que lindo. A palavra tzitzit, do hebraico. Olha só que lindo. Se você pegar os escritos nos originais, porque ali está transliterado, ok? Se você pegar dos originais, nós temos 4 letrinhas só nos originais. Olha lá que lindo. É um tzad, não é isso? Um yud, um tzad, um yud, e a última é um tav. Olha lá. Um tzad, um yud, um tzad, um yud, um tav.
Uma vez que eu sempre tenho ensinado vocês que todo o alfabeto hebraico, ele é alfanumérico. O Eterno quem o criou assim, não foi o homem que inventou essa ideia. Foi o Santo de Israel que criou ele alfanumérico. Quando você pega a palavra tzitzit nos originais, sendo o alfabeto alfanumérico, a primeira letra representa o número 90, equivale, a equivalência numérica é 90. Ok? Você pode entrar aí na rede, pode entrar aí pela sua internet, e você vai ver, puxa lá o alfabeto e você vai ver que ele é alfanumérico, e já vai estar todo você vai poder comparar letra com número, ok? Então veja só, o Tzad 90, o Yud vale 10, novamente o Tzad 90, o Yud 10, só que a última letra, que é o Tav, vale 400. Quando você soma o 400 com 10, 410 com 90, 500, 510 com 10, com 90, 600. O nome Tzitzit significa 600. Agora olha que legal. Tem 5 nós e 8 linhas, 8 fios. 600 com 5 com 8 são 613. É a quantidade de leis que existem nos 5 primeiros livros da Torá. Ou seja, quando você coloca um talit sobre os seus ombros, você está dizendo, o gesto que está pedindo aqui, o gesto que está pedindo, é você fechar a porta, não é do quarto, é do teu manto de oração. E aqui dentro você ora ao teu Senhor, porque você está envolvido com a palavra. Você está envolvido com os 5 primeiros livros do Senhor de Hashem. Não é interessante? É lindo. Só precisamos entender. Só precisamos entender. Agora olha só, coloquei uma imagem aí, para você que não tinha visto ainda. Olha aí como era uma casa na época de Yeshua. Não tinha paredes, olha lá. Até o cordeirinho, a cabrinha que era para tirar o leite pela manhã, ficava dentro de casa, olha lá, no cantinho lá, na parte de baixo. Certo? E tinha uma escadinha aí que subia para a laje. Foi quando o Kefa teve a visão lá do lençol, que ele chegou, o almoço não estava pronto. E o que eles faziam? Se você ler também está escrito, que recebiam as visitas normalmente na laje, no último, lá no piso, lá de cima. Ok? Então para que você entenda. E nós vamos partir para o final da seguinte forma. Abra aí, você que está em casa, você que está acompanhando, um oficial da sinagoga, chamado Yair, chegou e prostrou diante dos pés de Yeshua. Ok? É isso que está registrado aí, perfeito. E ele implorou desesperadamente, minha filhinha está quase morrendo. Venha por favor, imponha as mãos sobre ela, para que fique boa, para que fique viva. Para que fique boa e viva. Nesse momento, que aí Yeshua foi com ele, com esse oficial da sinagoga. Havia uma multidão ali se aglomerada, se apertando perto do mestre, perto do rabino Yeshua. E pense você, uma mulher já tinha gastado todos os recursos dela. Ela vem por trás, no meio daquela multidão. Agora eu te pergunto, se ele usava o manto, e as franjas estão penduradas no corpo, estão lá perto do pé as franjas, ok? Não tinha como ela vir em pé mesmo. Porque por cima ela não ia tocar no tzitzit. Por isso, ela veio por baixo. Muitos até ensinam que ela veio por baixo, porque estava com fraqueza de saúde, porque tinha perdido muito sangue, há 12 anos, tinha gastado seus recursos, e devido a essa hemorragia que não parava. Não, eu acredito que essa mulher, quando veio por baixo, ela já sabia que a unção do sacerdote, que o poder que estava sobre aquele homem, estava nas franjas do seu manto. Ou seja, no tzitzit, que representa o nome de Hashem, que representa os 5 primeiros livros da Bíblia, que representa o Shema, e tudo aquilo que você aprendeu até agora, os 8 fios. Então, não é um símbolo comum,
Não é algo que inventamos ou que inventaram para dar um toque a mais numa sinagoga. Não, ele tem uma importância, uma relevância muito grande. E às vezes nós não temos oportunidade de entender e de aprender isso. Muitas pessoas me perguntam o que é um talit. Muitas pessoas me perguntam o que é um tzitzit. Eu achei muito boa a oportunidade de poder passar para aqueles que nos seguem, que nos acompanham pelo Facebook, mesmo pelo YouTube, mesmo os da casa aqui da Beit Shalom, da nossa Kahal, da nossa Kehilá. Foi uma oportunidade de vocês entenderem um pouco melhor o que significa você se trajar, você se vestir com o tzitzit. O quão importante são essas franjas, são esses fios trançados, amarrados, que aparentemente, se você não sabe o que é, talvez você não dê tanta importância ao significado. Mas a partir do momento que você passou a entender o que significa e viu a importância espiritual que ele tem, a relevância espiritual que ele tem, a partir de hoje, quem sabe você vai se preocupar um pouco mais, vai dar um pouco mais de valor e vai até falar: Rosh, eu quero adquirir logo o meu talit, porque eu sou um servo de Hashem e sou um judeu com o coração circuncidado. Beshem Yeshua HaMashiach. Yevarecha Adonai veishmerecha. Yaev Adonai panamelecha viunecha. Issa Adonai, Adonai panavelecha. Veasem lecha. Shalom.